Ela era jovem, bela e cheia de vida. Ela se importava com todo mundo. Ela fazia todo mundo rir. Ela era cheia de energia. Começando uma família com um herói da cidade. Eles eram a família que eu queria ter. Quer dizer, a vida deles era simplesmente perfeita. Até certo outono, quando aquela fachada perfeita foi despedaçada. A vítima tinha danos enormes na área do rosto e da cabeça também. Eles eram ótimos, ótima família, crianças incríveis. Foi uma perda trágica. Um assassinato que deixa uma pequena cidade pasma. Todo mundo sabia que ele era um paquerador. Tinha um funcionário que tinha sido demitido fazia pouco tempo. Ele tinha $100 mil, o dinheiro para ele fugir. Em algum momento, entre as 10h21 da noite e a hora que ligaram para a emergência, alguma coisa aconteceu com ele. Tem sangue no quarto das crianças. Depois de rever os dados, os resultados no mapa saltam aos olhos. Se a gente pudesse preencher qualquer uma dessas lacunas, a gente podia descobrir quem foi que cometeu o assassinato. Eu tenho pesadelos só de pensar nisso. O maior inimigo de um detetive é o relógio. Para solucionar um assassinato, ele precisa reconstruir cada momento das últimas horas da vítima. É onde a verdade se esconde e um assassino espreita. Crepúsculo de um crime. Depois de passar a noite com amigos, um morador de Caton, Nova York, volta para casa, para sua esposa e 2 filhos. Emergência? Socorro, socorro! A minha mulher, ela tá morta! Olha, você precisa se acalmar para eu poder te ajudar, tá bom? Ela tá respirando? Não, acredita em mim, acredita em mim! Vocês vão ver quando chegarem aqui! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. A gente recebeu um chamado de emergência dizendo que tinha uma situação médica desconhecida na rua Guiné, na cidade de Caton. A chamada para 192 veio da casa de Thomas e Kelly Clayton, 40 minutos após a meia-noite. Acabei de ser informada que o interlocutor vai levar as crianças para um vizinho e que ele já vai voltar. Eu tive a sensação de que alguma coisa não estava certa quando eu estava indo para o local. Eu não sei o porquê. Acho que posso dizer que é a intuição policial. A casa fica um pouco recuada na floresta. E enquanto eu me aproximava, queria ter certeza que estava seguro. Eu estava muito cauteloso, só observando. Eu vi o Sr. Clayton no chão, mais ou menos em posição fetal. Tem mais alguém em casa? Só o senhor? Eu deixei as crianças na casa de um vizinho. Tudo bem, onde é que ela tá? Fica aqui de olho nele. A vítima tinha danos enormes na área do rosto e da cabeça também. Muito sangrento. Kelly Clayton, de 35 anos, é pronunciada morta no local. Tom, me fala. Onde é que você estava quando isso aconteceu? Jogando pôquer com os meus amigos. Ele disse que estava na casa de um amigo jogando pôquer. Tom Clayton diz aos policiais que ele estava fora de casa das 8 da noite até a hora que chegou em casa. Encontrou a esposa morta e ligou para o 192 à meia-noite e 40. Eu cheguei em casa e a minha filha disse que tinha um ladrão em casa. Ela estava chorando. Tudo bem, vem aqui pra fora, senhor. Vem aqui pra fora, eu quero que o senhor se sente. Não precisa mais ficar olhando para aquilo, tudo bem? Naquele momento, eu fiquei muito preocupado que a pessoa talvez estivesse escondida. Ninguém, eu tô dizendo ninguém mais entra ali agora. O pessoal do socorro já tinha chegado e eu queria garantir que eles não fossem atacados. Ninguém sai daqui, pessoal. A gente ainda não liberou a casa. Tudo bem. Te dou cobertura.
Eu vou por aqui. Me dá cobertura. Eu vou subir a escada. Eu tenho que subir lá para liberar. Tem sangue para todo lado aqui em cima. Tem sangue no quarto das crianças. Eu vou checar esse último quarto. Na suíte do casal, dava pra ver que parecia que era lá que o ataque tinha começado, por causa da quantidade de sangue que tinha na cama. Parecia que ia do quarto pro corredor e depois descia a escada. Ela bateu bem aqui na parede, olha. Ela estava sendo arrastada. A gente acreditava que naquele momento a senhora Clayton provavelmente estava tentando levar o agressor para longe das crianças. Depois de liberar a casa, os subdelegados procuram por mais pistas. Não tinha sinais de entrada forçada na casa, nenhuma porta quebrada, janelas quebradas. O único sinal de entrada era a porta lateral da garagem que deixaram aberta. Detetives e investigadores da cena do crime juntam-se aos policiais que atenderam o chamado. Swan, o que aconteceu? Tô com o marido no banco de trás da minha viatura, bem aqui. Você fica com ele. Charlotte Castro, vem comigo. Pode deixar. Bom, era óbvio que teve uma luta. Uma luta violenta. Ok, parece que tudo começou aqui. Não parecia um roubo porque não tiraram nada de valor da casa. A bolsa dela estava visível. Ela não foi levada. Eles juntaram os eletrônicos, mas não levaram eles. O relógio de ouro dela, o celular dela. Ela foi atingida várias vezes. Os investigadores acham que Kelly provavelmente foi espancada até a morte com um objeto semelhante a uma marreta. Enquanto eles vasculham a cena do crime em busca de amostras de sangue, Tom Clayton liga para Kim, a irmã mais velha de Kelly. Alô? O quê? Ele disse, Kim, a Kelly está morta. Eu disse, o quê? A Kelly está morta, ela está morta, invadiram a casa. Eu lembro que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Eu não consegui visualizar isso, eu não conseguia aceitar aquela ideia. Eles eram a família que eu queria ter. Quer dizer, a vida deles era simplesmente perfeita. Ela era vibrante. Ela se importava com todo mundo. Ela fazia todo mundo rir. A Kelly era muito agitada. Ela tinha bastante energia. Ela tinha feito faculdade para ser professora, mas quando ela se formou, ela decidiu que ia se mudar para Las Vegas. Ela amava a luz. Ela amava aquela vida. Em 2005, quando a Kelly veio em casa para uma visita, a gente foi ver um jogo de hóquei. Eu, a minha mãe e a Kelly. E tinha um jogador, eu lembro de nós três comentando como ele era bonitinho. E esse jogador de hóquei era o Thomas Clayton. Depois do jogo, a Kelly foi apresentada para o Thomas. E eu acho que não precisou de mais nada. O vínculo entre eles foi instantâneo. Em apenas 2 anos, Kelly voltou para Caton, casou-se com Tom e começou uma família. A Charlie nasceu em 2008. E a Kelly era apaixonada pela filhinha dela. Quando a Kelly teve o Colin em 2012, ela também ficou muito feliz porque ela tinha uma filha e um filho. Eles eram uma família incrível. O Tom era muito carinhoso e muito amoroso com ela. Ele era um ótimo marido. Todo mundo ficou em choque.
À 1h30 da manhã, Kim, a irmã de Kelly, chegou ao local. Quando eles chegaram na cena do crime, eles estavam bastante abalados. Meu Deus, cadê a minha irmã? Ai, eu não acredito! Eu lembro de pular do furgão do meu marido, esperando que a minha irmã estivesse sendo socorrida dentro de uma ambulância, gritando o nome dela. Onde ela tá? Não pode entrar, Onde é uma cena de crime. Kelly! Senhora, eu preciso que se acalme agora, tá bom? Cadê a minha irmã? Um policial saiu e perguntou se eu sabia quem era o dentista da minha irmã. Aí eu falei, o dentista. Aí eu perguntei, você quer saber para poder identificar ela? Aí eu corri para a beira da estrada e vomitei. Enquanto os subdelegados tentam acalmar Kim Bourgeois. Ei, oi, pessoal. Olhem aqui. Jim Allard, o delegado do condado de Steuben, foi conversar com Charlie, a filha de 7 anos de Clayton. Então, o que aconteceu aqui? Você viu alguma coisa? E o que ela disse a ele foi chocante. Ela disse que tinha testemunhado o assassinato, que ela viu a pessoa atacando a mãe dela. Ela falou que a minha irmã tinha caído escada abaixo, mas continuou lutando e correndo. E a Charlie correu atrás dela. E testemunhou o assassinato da mãe dela. A Kelly viu a Charlie e, nos seus últimos suspiros de vida, ela mandou a Charlie correr. Vai! Corre! Mamãe! E você viu como era essa pessoa? Bom, eu não sei bem quem era, mas estava usando uma roupa bem escura. A Charlie conseguiu descrever um pouco o agressor. Disse que ele estava de máscara e disse que era homem. E como você sabe que era um homem? Tinha olhos como os do papai. Setembro de 2015. Detetives do condado rural de Steuben, em Nova York, estavam investigando o assassinato brutal de Kelly Clayton, de 35 anos, de esposa e mãe de 2 filhos. E você viu como era essa pessoa? O delegado Jim Allard conversou com Charlie, a filha de 7 anos de Clayton, que testemunhou o ataque brutal. Ela disse que o assassino era um homem mascarado. O delegado foi além e perguntou como ela sabia que era homem. E ela disse porque ele tinha olhos como os do papai. Tinha os olhos como o do seu pai? É. Munida dessa informação, a polícia estava se concentrando em Thomas Clayton desde o início, como sendo o autor do crime, o verdadeiro assassino. E eu conhecia o Thomas Clayton. Eu era um grande fã de hóquei. Fazia muito tempo. Tom Clayton era jogador do Elmira Jackals, era um dos favoritos da torcida. Thomas Clayton era um jogador de hóquei, semiprofissional e uma celebridade local. Mas em 2005, logo depois que ele conheceu Kelly, ele deixou a vida de atleta e iniciou uma nova carreira. Serve Pro, Tom falando? O Tom Clayton era um empreendedor de sucesso. No início de 2015, ele se juntou com um amigo de infância, o Brian Lang, e virou sócio da empresa ServPro. A empresa restaurava prédios e casas danificadas por incêndios e inundações. Depois de ser o centro das atenções, Thomas pareceu se acomodar na sua nova vida com Kelly e seus 2 filhos. Mas o seu mundo perfeito foi subitamente dilacerado. Nas primeiras horas da manhã de 29 de setembro, detetives o prenderam pelo assassinato da esposa. Me disseram para levar o Sr. Clayton para a delegacia da Polícia Estadual para interrogá-lo.
Tom, a gente só quer que você conte o que aconteceu. Pra onde você foi, o que você fez. Ele contou pra gente que levou a filha pra ginástica no início da tarde, a pegou depois e foi pra casa. Prontinho. Quem quer comer? Quem quer macarrão com queijo? Aê. Prontinho. E ele ficou em casa por um tempo, mas lá pelas 20 horas ele saiu. Que delícia, mais 2 garfadas. Tá bom, tenho que ir. Legal, criançada? Eu tenho que ir, tá? Sejam bonzinhos com a mamãe. Eu vejo vocês depois. Tá bom, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Falem tchau pro papai. Tchau. Ele foi jogar pôquer a 15 minutos dali, na casa de Greg e Linda Miller. 5 cartas, gente. Sem compra, pessoal. Sem compra. Entenderam? O Tom Clayton deixou o jogo de pôquer lá pela 00:10 e voltou para casa em Caton, onde ele encontrou a Kelly, a esposa dele, sem vida, e ligou para a emergência. Durante aquela noite, fez algum telefonema? Olha só. O Sr. Clayton decidiu que queria falar com o advogado antes de dizer qualquer coisa. A gente já volta. De manhã, a notícia do assassinato de Kelly se espalhou pelo estado de Nova York, junto com a notícia de que seu marido, Tom, foi preso como o principal suspeito. Continuam a surgir detalhes hoje depois de um suposto homicídio no condado de Steuben. Na madrugada de terça-feira, autoridades e legistas do condado estavam no local, uma casa em Caton onde uma mulher foi encontrada morta. Eu não consigo acreditar nisso. Eram ótimos, ótima família, crianças incríveis. Foi uma perda trágica. Os detetives se concentraram no álibi de Tom Clayton. E então, os subdelegados visitam Greg e Linda Miller, os anfitriões do jogo de pôquer semanal e que são amigos de Kelly e Tom. Eu abri a porta e eles disseram: Sr. Miller, vocês jogaram pôquer a noite passada? E eu disse: jogamos. E o Tom Clayton, ele estava aqui? Eu disse: estava. Bom, ele foi para casa ontem à noite e encontrou a esposa morta. E a gente desmoronou, não dava para acreditar. Eu fiquei em choque, não sabia o que dizer. Então eu disse: bom, eu acho que vocês vão querer entrar. Aí eles me perguntaram a que horas ele chegou e a que horas ele foi embora. Ele queria ir embora mais cedo? Ele queria ficar até às 5 da manhã se alguém jogasse com ele. E a minha reação nesse momento foi: vocês estão atrás do cara errado. O Tom não é assim, ele jamais ia fazer esse tipo de coisa. Os Millers confirmaram que Tom deixou a casa deles à 00:10, na picape da empresa. Valeu, pessoal. Foi ótimo, viu? Dirige com cuidado. Pode deixar. A picape dele tinha GPS. E depois eu confirmei o horário em que ele estaria dirigindo o veículo saindo do jogo de pôquer e a distância até a casa dele em Caton. Levava mais ou menos 15 minutos. Os detetives determinaram que Tom chegou em casa aproximadamente à 00:25 e ele ligou para o 192 à 00:40. Thomas tinha um álibi concreto e foi solto depois de pagar fiança. Os detetives então voltaram a sua atenção para Kelly Clayton. Ela tinha uma rixa com alguém de fora do casamento que podia ser um suspeito. A gente queria ver o celular da Kelly, achando que talvez tivesse alguma evidência nele sobre o que aconteceu antes dela ser atacada. Eu estava trocando mensagens com ela naquela noite, enquanto eu estava no trabalho. E a gente estava falando sobre o que ia fazer na manhã seguinte, pintar o banheiro. Acho que a gente começou a trocar mensagens às 19 horas, mais ou menos. E aí a gente parou umas 22:20. A última resposta que ela deu foi às 10:21 da noite. E depois disso não teve mais atividade de usuário no celular. Isso quer dizer que em algum momento entre 10:21 e a hora que o chamado para emergência foi feito, alguma coisa aconteceu com ela. Essa é a nossa janela. Na manhã seguinte ao assassinato, os detetives conversam com membros da família de Kelly, buscando um possível suspeito. A minha filha Molly, que tinha 15 anos, tinha trabalhado para o tio dela na ServPro.
legal. A gente tem mais 2 pedidos. Brigadão, Molly. A sobrinha de Thomas Clayton, Molly Bourgeois, disse que tinha um funcionário que trabalhava na empresa do Thomas Clayton que tinha sido demitido fazia pouco tempo. Olha, tinha esse cara, Michael Beard, que tinha acabado de ser demitido de lá e não ficou muito feliz. Eu acho que ele estava roubando os clientes. Era um cara meio sinistro. Os investigadores pesquisam os antecedentes de Michael Beard. O Michael Beard era um cara esperto. Ele tinha vindo do sul e ele tinha sido inocentado da morte do pai que foi assassinado. E de repente Michael Beard era uma pessoa de interesse. O tio Tom me disse pra eu ficar bem longe dele. O Michael podia ter matado a Kelly como vingança por ter sido demitido. Esta noite surgem novos detalhes sobre uma suspeita de homicídio no condado de Steuben. Detetives investigando o assassinato brutal de Kelly Clayton estão tentando montar a linha do tempo dos eventos que levaram à sua morte. Em algum momento, entre as 10h21 da noite e a hora que ligaram para a emergência, alguma coisa aconteceu com ela. Menos de 24 horas após o início da investigação, os detetives descobriram uma nova pessoa de interesse. A sobrinha do Thomas Clayton disse que tinha um funcionário que trabalhava na Servpro que se chamava Michael Beard e que tinha sido demitido fazia pouco tempo e podia ser interessante falar com ele. Michael Beard tinha sido demitido da empresa de Tom Clayton por roubar casas de clientes 1 semana e meia antes do assassinato de Kelly. Michael Beard tinha uma ficha daquelas cheias. Preso por porte de droga, agressão. A mais significativa foi a prisão por homicídio no sul, em que ele acabou absolvido e chamou a atenção da gente. O que a gente quer saber é sobre a noite de 28 de setembro. Durante a acariação, ele disse que estava em casa com a namorada naquela hora. Ele também alega que foi comprar cerveja antes das 23 horas. A filmagem da câmera de segurança da loja de conveniência confirma isso. O álibi dele era bom. Com base na linha do tempo, não tínhamos indícios de que o Michael Beard tivesse envolvimento no incidente. Depois de 2 dias, a investigação parou. Ambos os suspeitos, Tom Clayton e Michael Beard, tinham álibis concretos. Contudo, à medida que a notícia do assassinato se espalhava pela cidade, várias outras testemunhas... Tenho outra testemunha. ...revelam um lado chocante do suspeito primário. Meu nome é Jen. Obrigada por vir. Naquele momento, eu ainda acreditava mesmo que o Thomas era super apaixonado pela Kelly. Todo mundo sabia que o Tom era um paquerador, mas eu lembro de perguntar para minha irmã se ela achava que o Thomas tinha traído ela. É da boca para fora, Kim. Ele nunca faria isso comigo. Nos meses anteriores ao assassinato, o Clayton se encontrou com outras mulheres. Ele tinha casos com outras mulheres. Passa a noite comigo. Existia 2 Toms. Um, o marido amoroso, que era fiel à esposa. O outro Tom era alguém que, se ele conhecesse uma mulher que ele achava atraente, ele ia sair com ela. Para uma mulher em particular, Clayton disse para ela no início que ele queria se divorciar da mulher e depois que ele não ia mais se divorciar dela porque ela ia ficar com tudo e ele não parava mais de reclamar da mulher. Além de revelar o caso extraconjugal, a testemunha forneceu aos investigadores uma peça-chave e um possível motivo para o assassinato. 1 ano antes desse homicídio, o Thomas Clayton procurou a corretora de seguros dele e aumentou o limite da apólice de seguro da esposa de $500 mil para $1 milhão. Prontinho. Então, aqui está a apólice atualizada do seguro de vida da Kelly. É só assinar. E pareceu estranho ele aumentar o seguro de vida dela de $500 mil para $1 milhão. Obviamente que aquilo não caiu muito bem. Tom tinha um álibi concreto.
Mas então ele tinha um motivo e era possível, como uma nova testemunha revelou que ele podia ter um plano de fuga. Então, alguns dias depois do Clayton ser preso, Brian, o sócio dele na ServiPro, ligou para os investigadores do caso e disse que o pai do Thomas ia descer para pegar uma sacola na picape lá embaixo. O Brian achou um pouco estranho, então antes disso, ele abriu a sacola. O Brian encontrou $100 mil e o passaporte do Thomas Clayton na sacola. Será que o Thomas Clayton, se desse tudo errado, separou $100 mil como dinheiro para fugir e tinha o passaporte pronto para se mandar? A história do Thomas Clayton meio que desmoronou naquela hora, porque muita coisa não fazia sentido algum. Detetives da Homicídios descobriram que, nos meses que antecederam o assassinato de Kelly Clayton, o seu marido Tom teve vários casos. E aumentou o seguro de vida da esposa para $1 milhão. O Thomas Clayton não podia estar lá para cometer esse crime. Porque o álibi dele, que era estar no jogo de pôquer, era concreto. A gente não tinha nenhuma prova direta. Esse era um caso claro de prova circunstancial. Mas Tom Clayton orquestrou o assassinato da esposa. Para descobrir, os investigadores devem encontrar evidências críticas em algum ponto da linha do tempo na noite de 28 de setembro. Então, Linda Miller, anfitriã do jogo de pôquer, lembrou de uma coisa incomum naquela noite. Os detetives fizeram um monte de pergunta pra gente. Coisa sobre o Tom naquela noite, se a gente tinha notado alguma coisa diferente. E eu tava tentando lembrar o que era e eu disse, teve alguma coisa. E aí, de repente, eu lembrei. Peraí, o Tom usou o meu celular. Naquela noite, quando ele chegou na nossa casa, eu estava na cozinha, lavando a louça e... pouco antes das 11 da noite, ele subiu as escadas. Ô, Linda, eu deixei meu celular na picape. Empresta o seu rapidinho? Claro, pode usar. Então, eu voltei para lavar os pratos, ele desceu o corredor e, uns minutos depois, ele voltou com o celular e devolveu para mim. Linda relata aos detetives que Tom fez esse telefonema pouco antes das 23 horas da noite do assassinato de Kelly. Eu peguei o meu celular para procurar o número da última ligação e eu achei estranho, porque a última chamada que ele tinha feito não estava ali. Os Millers disseram que o Sr. Clayton tinha apagado a chamada. Depois, eles checaram com a empresa de telefonia e conseguiram o telefone. Alô, posso falar com o detetive Reagan? Peguei o número e digitei numa rede social e na hora veio o perfil do Michael Beard. A polícia já havia trazido o Michael Beard para ser interrogado sobre o assassinato. Ele fora demitido da empresa de Tom havia pouco tempo e tinha antecedentes criminais. Depois que descobriram que Clayton fez um telefonema suspeito para Beard na noite do assassinato de Kelly, eles o trouxeram para perguntas, pegaram uma amostra do DNA e confiscaram seu celular. Alison Reagan, da Polícia Estadual de Nova York, começou a examinar o celular do Beard e descobriu umas atividades bem estranhas. Naquela noite, no celular do Beard, ele recebeu uma chamada do celular da Linda Miller, que foi às 10h53 da noite, quando o Thomas Clayton ligou. O Beard disse que estava em casa com a namorada na noite do assassinato. E durante a acariação de Michael Beard, investigadores também foram mandados para falar com a namorada dele. Oi, Tânia. Temos falado com o Michael e estamos preocupados porque ele pode ter se metido numa confusão. Ele tá encrencado? Ele pode estar. Ele falou que passou a noite toda com você. Isso é verdade? A namorada de Beard conta que ele não estava em casa entre as 23 horas e 1 da manhã. Ele soltou outra bomba sobre aquela noite. O Tom ofereceu uma grana alta pra ele, tipo uns $10 mil. Pra fazer o quê? O Michael só falou para ela o seguinte: eu vou incendiar a casa do Thomas e ele vai me dar $10 mil. Só preciso queimar a casa dele. Não achei que ele estava falando sério. Achei que era uma piada. Então, chegamos nesse lugar. Estamos começando a achar que é um tipo de assassinato por encomenda. Thomas Clayton e Michael Beard. O vínculo deles era muito estranho. O Thomas Clayton, para começar, era o senhorio do Michael Beard.
E tinha uns atrasos com o aluguel do Michael. Mas o Thomas sempre perdoava. Ele ficava esperando o Michael pagar. Durante a investigação foi determinado que não foi o Thomas que demitiu o Michael, foi o sócio dele, Brian. E que o Thomas ainda estava tentando ajudar o Michael, ajudando o cara a achar trabalho e fazendo uns bicos pro Thomas. O Michael Beard era tipo o faz tudo do Tom. O Tom conseguia fazer com que o Michael Beard fizesse todo tipo de trabalho que ele precisasse. Ele era o braço direito dele. Sem álibi e com um possível motivo, os investigadores têm as informações necessárias para pressionar Michael Beard. Escuta, Michael. Eu falei com a sua namorada. Eu matei ela. Eu não tive escolha. Ele admitiu que estava envolvido. Ele disse que foi contratado por Thomas Clayton. Que depois que ele tinha espancado a Kelly Clayton até a morte, ele tinha que levar gasolina, jogar pela casa e incendiar a casa. O Tom Clayton contratou alguém para matar a esposa, mas ele sabia que tinha uma chance dos filhos dele serem mortos naquela noite. O Thomas tinha dito para o Michael Beard que a Charlie e o Colin não estavam em casa porque o Michael Beard disse para o Thomas que ele não ia matar os filhos dele. E que, de início, ele devia fazer a Kelly desmaiar quando batesse nela na cama. Charlie! Ele só não contava que a minha irmã ia lutar do jeito que ela lutou. Quando ele ouviu as crianças, ele pensou 2 vezes sobre queimar a casa. O Thomas Clayton subestimou a minha irmã. A Kelly salvou a vida dos filhos. Foi uma reviravolta impressionante nos eventos. Michael Beard fez uma confissão completa, mas alegou que teve ajuda. Teve um terceiro envolvido, além de Thomas Clayton e Michael Beard. O nome dele é Mark Blandford. Acho que o Mark Blandford se considerava um gangster e os dois meio que se juntaram quando o Michael Beard precisou de uma mão com o plano dele. Quando ele soube que não ia conseguir levar a matança a cabo sozinho. O Thomas e o Michael perguntaram se ele iria junto e ficaria vigiando, enquanto o Michael matava. O Michael também disse pro Blandford durante o caminho que ele talvez tivesse que matar aquela mulher. Naquele momento foi nessa hora que ele revelou que era premeditado. Eu não tô indo lá para queimar a casa. Eu tô indo lá para matar alguém e queimar a casa. Eles foram até a casa. Michael Beard pegou alguma coisa na traseira da picape e subiu a estrada a pé. 4 dias após a morte de Kelly, Michael Beard foi preso e acusado de assassinato. Clayton, já acusado de assassinato, também foi acusado de conspiração para orquestrar o assassinato. Clayton manteve a sua inocência e citou a falta de provas contra ele. E, mais uma vez, ele foi liberado pagando uma fiança de $250 mil em dinheiro. Mais de 15 meses depois da morte de Kelly Clayton, Thomas, o marido dela, será julgado. A polícia alega que, em troca de $10 mil, Thomas contratou Michael Beard para matar Kelly e os 2 filhos do casal. Este é o pesadelo de qualquer pessoa inocente. Ele quer se reunir com os filhos, ele está de luto pela perda da esposa. O julgamento de Michael Beard é o primeiro, mas ele surpreendeu a todos no tribunal. Meritíssimo, o meu cliente gostaria de retratar a confissão dele. Michael Beard, apesar dele ter confessado, na hora do julgamento ele alegou que era uma confissão falsa. Ele alegou que outra pessoa era culpada. Sem o testemunho de Beard, a tarefa de condenar ele e Tom Clayton tornou-se mais difícil. A acusação precisava de alguma evidência concreta para ligar Clayton e Beard diretamente ao assassinato. Caso contrário, os 2 poderiam sair livres. Como é que a gente ia conseguir mostrar que tinha uma conspiração ali? Porque, no fim das contas, era o que a gente precisava provar. O Tom Clayton realmente conspirou com o Michael Beard para matar a Kelly Clayton?
Eu disse, nós precisamos de mais evidências. Precisávamos de alguma coisa para juntar tudo. E a seleção do júri do julgamento de Michael Byrd, um dos homens acusados da morte de Kelly Clayton, terminou no início da tarde. Michael Byrd estava para ser julgado pelo assassinato de Kelly Clayton. O marido de Kelly, Tom, foi acusado de orquestrar o assassinato. Mas depois de confessar o crime, Byrd se retratou. Apesar dessa reviravolta repentina, Byrd foi incapaz de contestar a evidência do DNA. A polícia recuperou um pouco de sangue da porta do quarto das crianças. O laboratório de criminalística da Polícia do Estado encontrou DNA do Michael Byrd. Essa prova mostrou que Michael Byrd cometeu o assassinato. Em 10 de novembro de 2016, Byrd foi condenado a 25 anos de prisão a perpétua em 2 acusações de assassinato. É bom para mim dar um pouco de alívio à família, mas é claro que ainda tem a segunda rodada. E enquanto a promotoria se preparava para o julgamento de Tom Clayton, eles ficaram sem a confissão de Byrd, que liga Clayton ao assassinato. Havia poucas ou quase nenhuma evidência física vinculando o Tom Clayton ao assassinato. A gente sabia que ele não estava em casa na hora. Dirige com cuidado. Pode deixar. A gente sabe que não foi ele que matou a Kelly. Mamãe! Ele nunca pagou o Michael Byrd. Não tem nada escrito entre os dois. A parte que faltava era a linha do tempo. Como é que eles vão juntar os tempos e mostrar que tem uma conspiração por aqui? Os investigadores se concentram na janela de 2 horas e 19 minutos entre o momento em que Kelly foi ouvida com vida pela última vez até a ligação que o marido fez para 192. Bom, a gente recuperou uma série de telefones celulares do Byrd, do Thomas Clayton, e eu disse, eu tenho todos esses dados desses celulares. Eu preciso de alguém que possa analisar tudo isso para fazer uma extração e mostrar as várias mensagens de texto, as várias sequências de chamadas entre Byrd e Thomas Clayton. E, finalmente, chegamos ao Cy Ray. Cy Ray era um detetive de homicídios no Arizona. Trabalhava muito com registros de empresas de telefonia e de torre de celular. E ele era ótimo. Ele nem pensou e se empolgou com o caso na hora. Ele é incrível. Enquanto isso, os detetives investigaram as imagens das câmeras de segurança da empresa de Tom Clayton. Através das filmagens da vigilância do depósito ao lado da ServPro, pudemos ver picapes indo e vindo na noite do crime lá pelas 18 horas. A teoria dos detetives era que Clayton se encontrou com Byrd na ServPro horas antes do assassinato para emprestar a ele uma picape vermelha da empresa. Eles também acreditavam que Clayton dirigiu uma segunda picape da empresa programada com GPS para o seu jogo de pôquer naquela noite, para que ele pudesse solidificar o seu álibi. E às 6h11 a gente vê o furgão da ServPro saindo. E vemos a picape vermelha saindo também. Detetives, eu tenho uma coisa para vocês. Embora o vídeo mostre furgões indo e vindo, ele não mostra claramente nem Michael nem Tom. Mas através da análise dos dados do celular feita por Cy Ray, ele consegue colocar os 2 homens na ServPro, logo após as 18 horas daquele dia. Ray também pôde ligar os movimentos de Tom Clayton e Michael Byrd em 21 de setembro, uma semana antes do assassinato de Kelly. Quando eu revisei os dados, quando eu cheguei em 21 de setembro, os resultados no mapa ficaram totalmente evidentes. Não só o Byrd e o Clayton se encontraram naquela manhã, mas também houve comunicação entre o Tom Clayton e a Kelly Clayton, onde o Tom meio que está confirmando que ela não vai estar em casa, que ela vai sair para trabalhar naquela manhã.
E assim que ela confirma que sim, que está saindo de casa, os celulares do Tom Clayton e do Michael Beard se moveram juntos para a região da casa. A polícia acredita que esta viagem à casa de Clayton foi para fazer o ensaio antes do assassinato real. Na noite do assassinato, ele levou a filha para a ginástica, acabou voltando para casa, numa noite aparentemente normal, e depois ele foi para o seu jogo de pôquer de sempre. Mais tarde naquela noite, Tom Clayton usou o celular de Linda Miller para ligar para Michael Beard. Tudo bem, por exemplo... O que é tão significativo sobre o telefonema das 22h53 é o que eu chamaria de evento desencadeador. A gente viu as coisas começarem a entrar em movimento. O Michael Beard deixou a casa dele em 3 minutos e ele foi até uma loja para comprar uma caixa de cerveja. Essa foi a tentativa dele tentar estabelecer um álibi e ele queria ser visto em algum lugar para mais tarde, se fosse contatado pela polícia, dizer que estava em tal loja. Pouco tempo depois disso, ele desligaria o celular. O celular dele ficou desligado enquanto a Kelly era morta. E é depois disso que o Tom Clayton vem para casa e encontra a Kelly sem vida. Pouco tempo depois disso, o Michael Beard religou o celular dele. O julgamento de Tom Clayton durou 7 semanas e foi concluído em 23 de fevereiro de 2017, mais de 1 ano e meio depois do assassinato de sua esposa. O promotor, Whedon Wetmore, provavelmente ficou muito nervoso quando o júri entrou para deliberar, porque esse era um caso que tinha sido apresentado em partes, pouco a pouco, e que foi só amarrado no final pelo testemunho de Cy Ray. Então, a coisa toda dependia de saber se a linha do tempo que eles apresentaram era uma coisa que o júri acharia plausível, a ponto de decidir o futuro da vida de alguém. O júri levou apenas 6 horas para declarar Thomas Clayton culpado de assassinato em 1º e 2º grau. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Os 2 filhos dos Claytons ficaram sob a custódia de Kimberly, a irmã de Kelly, e do marido dela. A comunidade se uniu e fez um jantar beneficente enorme para Charlie e para o Colin. E para homenagear a vida da minha irmã. Ela era uma pessoa incrível. Ela com certeza fez brotar o melhor em mim. E todo mundo sente saudade dela. Eu penso nela todo dia. Eu sei que a maioria das mães lutaria até a morte para salvar a vida dos filhos. E a Kelly fez isso. O amor e o vínculo que eu tenho e sempre vou ter com a Kelly. Isso nunca vai morrer, isso nunca vai se apagar. E é por isso que eu amo os filhos dela, como se eles fossem meus. Versão brasileira, DPN Santos.